Olá pessoal, bem-vindos ao EdTerra, eu sou o Fernando. E eu sou a Ana. Você já pensou que construir uma casa pode ser um dos maiores investimentos que você fará na sua vida? Por isso, encontrar um terreno ideal que atenda às características desejadas para a construção pode ser extremamente desafiador. E isso é algo que deve ser feito com muita calma, pois uma escolha equivocada pode trazer muitas dores de cabeça e até mesmo prejuízo financeiro. Nós demoramos 3 anos para encontrar o terreno que nós considerássemos ideal para construir. E pensando nisso, nós separamos aqui 10 dicas para facilitar a sua vida na hora da escolha do seu terreno. Mas antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações, que sempre que nós postarmos um vídeo novo, você será avisado. Vamos para a dica número 1. A primeira coisa que você precisa definir é o que é importante para você. Como você quer viver? Você quer uma casa maior ou um terreno maior? Você quer uma localização mais central ou de repente mais afastada? Você quer economizar na obra ou na construção? Eu sei que essa última dica, o desejo de todo mundo é economizar em ambos, mas nem sempre é possível. Falando um pouco da nossa experiência, o que a gente sempre buscou, o que a gente sempre procurou foi uma casa que tivesse uma vista bonita. Então a gente sempre quis uma casa que o exterior dela fosse muito bonito, que enchesse os olhos. Então essa era uma das nossas prioridades, porque a gente sempre desejou ter uma casa aberta. E como sempre, as melhores vistas sempre são encontradas ou em terreno muito inclinados ou muito em declive. Nós acabamos optando por um terreno que é muito inclinado para baixo, ou seja, em declive, mas que a vista é espetacular. E isso nos leva à dica número 2. Dica número 2, topografia. Um terreno ele pode ter 3 características. Pode ser plano, pode ser em aclive, onde ele sobe da rua para o fundo do terreno, ou pode ser em declive, onde ele desce da rua para o fundo do terreno. Quando o terreno tem alguma dessas inclinações, em aclive ou em declive, um bom projeto pode aproveitar melhor o desnível do terreno, criando degraus na construção e evitando grandes cortes de terra e movimentação de terra. Pois são essas movimentações de terra que podem encarecer em muito a obra, pois é preciso pensar em contenções, muros de arrimo, drenagem, o que encarece muito a obra no final. Por outro lado, terrenos mais íngremes costumam custar menos do que os terrenos planos, porém permitem visuais muito interessantes, como é o caso do nosso. No nosso caso, nós temos um terreno que tem 4 metros de declive da frente para o fundo do terreno. E nós optamos por aterrar 2,5 metros no fundo do terreno, mantendo a casa 1,5 metro abaixo do nível da rua, de forma que a gente tem alguma movimentação de terra, mas mesmo assim aproveita o desnível do terreno. Nós vamos aterrar 2,5 metros para poder aproveitar melhor a vista do terreno. Então nós tentamos unir o melhor de 2 mundos. Mas geralmente, para fazer uma casa num terreno em desnível, nós precisamos fazer alguns degraus. Então, se o seu desejo é uma casa térrea, pense muito bem antes de comprá-la. Dica número 3. Procure saber qual o tipo de solo sobre o qual você irá construir. Saber qual o tipo de solo sobre o qual você irá construir é muito importante, pois isso te dará ideia sobre o tipo de fundação que será utilizado e os custos da fundação da sua obra. Você pode pesquisar com os vizinhos sobre o tipo de fundação que eles utilizaram, mas para ter certeza de qual tipo de solo presente no seu terreno, é necessário que você contrate um serviço de sondagem, que traça o perfil do solo completo sobre o seu terreno, de forma que você pode fazer um projeto de fundação adequado para a sua construção. Observe também a presença de água ou pedras no seu terreno, pois a presença destes influencia diretamente sobre o custo final da sua obra. Pois quando há muitas pedras, o terreno fica mais duro, e ele pode, por um lado, ser bom para apoio da sua fundação, e pelo outro lado pode ser ruim, caso você necessite realizar uma escavação. E no caso da água, você pode ter problemas com infiltração ou com a execução da sua fundação, por ter que executar a fundação abaixo do nível d'água. No nosso caso aqui no nosso projeto, nós contratamos um serviço de sondagem e nós realizamos 3 furos de sondagem SPT,
que simplesmente confirmaram o que nós já esperávamos, que o terreno é resistente o suficiente para apoio da fundação direta, ou seja, de sapatas, e não há presença de água no nosso terreno, de forma que nós não teremos problemas com infiltração por conta de lençol freático. Agora vamos para a dica número 4. Se preocupe com a localização, infraestrutura e vizinhos. Geralmente nós nos preocupamos muito com relação à infraestrutura, pavimentação, luz elétrica, água e esgoto, telefonia, coleta de lixo, entre outras coisas. Tudo isso com certeza é muito importante, mas imagina você que ama dormir ter que suportar o barulho de uma casa noturna todo final de semana ou ainda durante a semana, aquele barulho na tua cabeça. Ou então ter que enfrentar grandes congestionamentos para você chegar na sua casa por morar numa área que é muito requisitada. Eu sei que dependendo da região que você precisa morar, é impossível fugir disso. Mas se você tiver a opção, opte por um lugar que te traga felicidade ao invés de estresse. Por isso, uma dica sempre válida é você visitar o local onde você pretende morar várias vezes em dias e horários alternados. Nós optamos por morar num condomínio residencial um pouco afastado do centro, porém muito tranquilo e agradável. Na nossa região, é comum a gente não ter captação de esgoto ou de águas pluviais. Então, a maioria das residências possuem fossa e poço de infiltração, e é o que nós teremos que fazer aqui também. Dica número 5. Fique atento à orientação do sol, pois isso ditará o conforto térmico que a sua residência terá. Você deve levar em consideração onde o sol nasce e onde ele se põe. Os quartos, preferencialmente, devem ficar virados para o sol da manhã, de forma que eles fiquem quentes durante a manhã e frescos durante a tarde. Fique atento também às construções ao seu redor, pois elas podem ofuscar o sol do seu terreno. Aqui no nosso terreno, apesar da fachada principal ser voltada para o norte, todo o projeto foi pensado para ser voltado para o sudeste, que é onde fica o Lago Corumbá, nossa vista principal. De forma que a maior parte das aberturas ficam voltadas para o sudeste e para o sol da manhã. E como as nossas paredes são feitas de taipa de pilão, a parede da divisa oeste isola o sol da tarde. Agora, vamos para a dica de número 6. Fique atento aos recuos obrigatórios. Geralmente, você não pode ocupar toda a área do seu terreno. Você é obrigado a deixar recuo lateral, frontal ou dos fundos. Isso quem decide é a lei de uso e ocupação do solo de cada município. Então procure tomar conhecimento desse documento antes de iniciar o seu projeto. No nosso caso, por estarmos construindo dentro de um condomínio, nós tínhamos também as limitações do condomínio, que eram inclusive mais restritivas do que da prefeitura. Dica de número 7. Cheque o zoneamento e as limitações que ele impõe. O zoneamento divide a cidade em áreas e determina o que pode ser construído em cada uma delas. Somente casas, comércios, indústrias, zonas mistas, prédios. O zoneamento também determina quantos andares se pode construir e a altura máxima de uma construção. Isso tecnicamente se chama gabarito, e ele também determina o quanto pode se ocupar do solo. Essas informações você poderá obter diretamente na prefeitura do seu município. E caso a sua construção seja dentro de um condomínio, você também precisa se adequar às regras deste condomínio. Dicas de número 8. Fique atento às áreas de APP e aos critérios de preservação ambiental. Há áreas de preservação que não podem ser desmatadas, e caso você ignore isso e construa sua casa numa área assim, ela pode ser demolida e você ainda ter que pagar uma multa bem salgada. Se o seu terreno possui árvores, você precisa checar junto à prefeitura se aquelas árvores podem ser derrubadas e pedir uma licença para fazer isso. Logicamente, o ideal é você adequar a casa ao meio ambiente e não o contrário. Mas como isso nem sempre é possível, é melhor diminuir os danos ao meio ambiente e também ao seu bolso, não é mesmo? Dica de número 9. Verifique a documentação. Se certifique de que não há nenhum problema com a documentação do terreno. Peça para quem está te vendendo o terreno a certidão atualizada de propriedade do imóvel. Essa certidão lhe dirá se a situação desse lote ou terreno está regular. Ela pode ser retirada no cartório de registro de imóveis onde o terreno está registrado. Você precisará também checar as certidões cíveis, criminais, federais, de protesto, execução fiscal e, se for pessoa jurídica, precisará da certidão negativa de débitos. Você precisará também solicitar o carnê de IPTU e a certidão negativa de débitos municipais,
que mostra se há dívidas com o município sobre o terreno. Enfim, como o quesito documentação é um quesito muito complexo e importante, nós faremos um outro vídeo explicando a nossa experiência com a documentação e passar mais detalhes. Dica de número 10. Comece! Você verá que depois de você adquirir seu lote, seu desejo de construir só irá aumentar e as coisas se encaminharão para que seu sonho seja realizado. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, comentem aqui embaixo qual a dica mais importante para vocês e até o próximo vídeo.